Bem-vindos! Esta apresentação será sobre os fenícios e os hiperbóreos. Este vídeo elabora mais sobre as conexões irlandesas antigas que fiz em vídeos anteriores. Esta apresentação é baseada e inspirada na obra de Michael Tsarion, Origens Irlandesas da Civilização. Quero começar dizendo que não sou um acadêmico. Não devem tomar minhas palavras como fato, apenas considerem o tema com profundidade e sem julgamentos. Tentem deixar de lado suas concepções sobre o apresentador e também suas concepções sobre a realidade. A maior parte do que será dito aqui é considerada fora da norma da história tradicional convencional. Mas até mesmo algumas pessoas que se consideram pesquisadores alternativos acham parte do conteúdo que apresento difícil de acreditar. O tema em questão realmente exige pensamento crítico para conectar todos os pontos. Fomos alimentados com mentiras durante a maior parte de nossas vidas. E não é surpresa que não tenhamos ideia de quem somos ou de onde veio a maior parte de nossas culturas. Meu objetivo com esta apresentação é ajudar outros a iniciar sua jornada de curiosidade e pensamento crítico quando se trata de origens humanas, cosmologia e antiguidade. Tudo o que temos hoje é uma cultura constantemente manipulada por pesquisas alternativas convencionais. A maioria das pessoas realmente acredita que ansiem aliens. Na TV, é pesquisa alternativa, quando isso é, obviamente, propaganda. Os ofuscados que realmente pensam sobre o assunto, ansiem aliens, não quer que você conheça a verdadeira história. E definitivamente não quer que você conheça os verdadeiros construtores das pirâmides. Quero dizer, isso está no History Channel. No Pawn Stars. Isso não é história real. Com isso dito, vamos começar a apresentação. No final do dia, tudo o que posso dizer é que vocês devem fazer sua própria pesquisa. A supressão da consciência hoje quando olhamos para a maioria da população. O que vemos? Podemos realmente dizer que somos uma cultura que entende seu passado? No Timeu de Platão, Solon é informado por um dos sacerdotes no Egito que eles nem sequer sabiam de onde vieram. Os gregos não sabiam de onde vieram. O que isso diz sobre nós? As pessoas de hoje literalmente não são incapazes de pensar. Temos as massas em pensamento de grupo. E qualquer um que pensa fora da caixa é colocado de volta nos trilhos. A América é governada por corporações. E se as corporações podem ser psicopatas? O que isso diz sobre a mídia ou o sistema educacional? Torna-se óbvio que os impérios também podem se tornar cegos pelo direito à conquista. Por que é tão absurdo acreditar que a história pode ser reescrita? Todo mundo está em um estado de transe por causa do entretenimento constante vindo de todos os ângulos. Nenhum de nós é ensinado a ser mestre da mente. Todos os nossos pensamentos estão fora de controle. E temos pessoas que sofrem de tédio, que é um completo desapego do propósito e da motivação pessoal. A mente de todos está superestimulada com serotonina das redes sociais. Depois temos café, pornografia e dietas não saudáveis, tudo contribuindo para a incapacidade de ter pensamentos profundos. Acho óbvio que não somos ensinados a ser filosóficos ou a questionar a natureza da realidade. Mully P. Hall, em Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras, diz que Pitágoras considerava a matemática a mais sagrada e exata de todas as ciências. Ele exigia de todos que vinham estudar com ele familiaridade com aritmética, música, astronomia e geometria. Ele dava ênfase especial à vida filosófica como o único caminho verdadeiro para a sabedoria. Pitágoras foi um dos primeiros professores a estabelecer uma comunidade onde todos os membros se ajudavam mutuamente na conquista comum das ciências superiores. É isso que eu acredito que era em Tartária, ou Atlântida, ou nos tempos pré-diluvianos. As ciências superiores, a filosofia e a compreensão da realidade eram muito prevalentes em cada indivíduo daquela sociedade. Hoje vemos o completo oposto. Atlântida e o dilúvio, a história de Sumer e a ideia de que a civilização surgiu no Oriente Médio há apenas 5.000 anos não é a verdadeira história da civilização. Nos Vedas, temos histórias falando de como a humanidade remonta a milhões de anos, com navios voadores chamados Vimanas e histórias de guerras antigas com armamento de alta tecnologia. Muitas e muitas culturas têm mitos do dilúvio. E há muitas cidades submersas ainda com mistérios a serem resolvidos. Michael Cremo também é uma ótima referência para essa ideia. Seus muitos livros falam da ideia de que a história da civilização e da humanidade remonta muito mais longe do que poderíamos imaginar. Nessa teoria, Atlântida era um grande continente. Após algum grande cataclismo, foi destruído. A civilização da época era muito avançada, não apenas em tecnologia, mas em magia e no conhecimento do eu. Os Atlantes eram adoradores do sol. O que faz sentido com o que o sacerdote disse no Timeu de Platão: nossas ciências são horárias. Com a idade, o que significa que eles não criaram suas ciências. Elas foram transmitidas. Agora, um grupo dos habitantes de Atlântida evitou o cataclismo e navegou para o leste, desembarcando na Irlanda e no norte da Espanha. Irlanda e Espanha costumavam ser uma só, Ibérnia. Esta é a explicação de onde e como a civilização chegou ao leste e depois ao resto do mundo.
A Atlântida foi destruída e a humanidade foi espalhada e se perdeu pelo mundo. Mas havia um grupo avançado, contendo o conhecimento da adoração ao sol e das ciências, que desembarcou na Irlanda e Espanha antigas. E eles começaram sua jornada para reeducar o mundo, que na época havia se tornado muito primitivo. De Donellis Atlantis, em sua grande peregrinação missionária, eles circularam o globo a fim de dar religião e conhecimento de Deus às diferentes raças da humanidade. Eles também estabeleceram sacerdócios e deram alfabetos às raças que eram não iluminadas em tais assuntos até aquele momento. A Irlanda é o país no qual as artes e as ciências foram primeiramente descobertas e desenvolvidas. Para este país, a Grécia aplicou o termo ogygia, um termo que nunca foi dado senão ao muito antigo. E é dos arianos irlandeses que os gregos rastrearam sua descendência. Os druidas irlandeses, a raça ariana, as raízes da astroteologia espalhando a civilização, embora o que sabemos sobre essa raça antiga venha dos gregos e romanos. Havia um ótimo site de Bruce Alone que lista quase tudo o que os romanos e gregos antigos disseram sobre os celtas. Os primeiros autores gregos e romanos frequentemente se referiam aos hiperbóreos e aos cimérios. Alguns autores modernos os consideram possíveis referências aos celtas. Os hiperbóreos eram originalmente uma raça sagrada mítica, frequentemente associada ao deus Apolo. Disse que viviam nos confins da terra. A palavra hiperbóreo significa além do vento do norte. E viviam longas vidas em paz. Os celtas e seus vizinhos, suas lendas foram mais tarde misturadas com culturas britânicas, célticas do norte e germânicas por autores antigos. O nome cimério tem muitos significados. Para os primeiros gregos antigos, eram uma raça misteriosa que vivia na névoa e na escuridão nos confins da terra. Mas autores gregos posteriores claramente descrevem os movimentos de um grupo que chamavam de cimérios. Acredito que os primeiros conheciam uma verdade mais profunda, uma história verdadeira que de fato aconteceu. E então os autores posteriores eram apenas autores de propaganda. Se vocês quiserem ver todas as referências aos hiperbóreos e cimérios e o que os autores greco-romanos disseram sobre eles, o link está na descrição. A raça ariana, o que significa ariano? De Michael Tsario. O nome Irlanda era originalmente escrito como Iri ou Irela. Uma das principais conotações do termo era terra ocidental. Outro significado era terra dos puros, ou dos nobres. Os druidas eram arianos. Esta palavra é geralmente interpretada de forma restrita para significar raça. No entanto, o termo também se refere à casta espiritual. O verdadeiro nome da Irlanda, corretamente traduzido, é Irlanda, ou terra dos Aria. O termo pode ser corretamente escrito como Eire, significando a deusa da terra dos antigos druidas. Etimologicamente, Re e Ara são encontrados em raízes e termos como Ária, Tara, Mari, Hara, Varanasi, Armênia, América, aristocracia, etc. Nomes como Tara, pai de Abraão, e o nome policial Erron, e o irlandês Eron, sendo sinônimo de ordem, são equivalentes latinizados de hiperbóreo, denotando Irlanda e a pátria ártica. Este é o verdadeiro significado do nome Hebro, um ancestral dos israelitas, o nome de lugar e nome pessoal hebreu. Em hebraico, os sacerdotes do Nilo, os Evi, tomaram seu nome da ilustre área norte-ocidental. Como nos diz a grande Ana Wilkes, Hiperbórea era inquestionavelmente a terra dos druitas, cuja religião era idêntica à dos posteriores hebreus. A própria palavra frigido-bard é equivalente a Boreades ou Bóreas, significando o norte poto. Os Hebru eram apenas um contingente de ocidentais vivendo no Oriente Médio. Grupos relacionados, os Eluvianos e os Shimizu, eram discípulos de Horus. Evidências de sua presença foram bem e verdadeiramente suprimidas. Isso nos remete a muito dos povos antigos. Podemos também ver como a Hiperbórea está realmente conectada à Irlanda. Na antiguidade irlandesa, temos nações como Síria, Irã e Armênia, todas prestando homenagem a esses povos nobres que, no topo de sua sociedade, valorizavam coisas como ser moral, espiritual e filosófico, ser uma mente completa, coisas que hoje tomamos como garantidas. A definição sânscrita de Arya é nobre, não comum, valioso, precioso. Isso não é sobre raça ou controle ou poder. É sobre entender quem somos e nosso passado. Aqui está o que a Wikipédia convencional diz. O que se sabe sobre a Irlanda pré-cristã vem de referências em escritos romanos, poesia e mito, irlandeses, e arqueologia. Embora algumas ferramentas paleolíticas possíveis tenham sido encontradas, nenhuma das descobertas é convincente de um assentamento paleolítico na Irlanda. Deixe-me dar uma dica sobre por que nada é encontrado. De Conor M. Seguelri, era sustentado pelos líderes da Igreja e do Estado romano, que eram praticamente um só, que todo o poder deveria ser centralizado na cabeça da Igreja, que era também o imperador do Estado.
E qualquer instituição religiosa que de alguma forma conflitasse com essa ideia deveria ser eliminada. Por esta razão, os cultos de mistério foram suprimidos e a iniciação nos mistérios antigos ou esotéricos, onde nenhum estabelecimento religioso existiria que atraísse e prendesse os homens a não ser a Igreja do Estado Romano, seria praticada. E além disso, o estudo e a preparação necessários para aqueles que eram selecionados para a iniciação nos mistérios superiores, de tal forma a desenvolver um estado de espírito altamente filosófico e espiritual. Tal estudo e preparação não eram compatíveis com o objetivo que a Igreja tinha em vista. Tais mentes não se renderiam a uma igreja meramente política e idolátrica cujas doutrinas eram principalmente destinadas à multidão não instruída. Tais mentes não podiam ser dominadas por um sacerdócio político ou mercenário. Eram homens iluminados, e estavam no caminho do projeto da igreja. Portanto, as instituições que produziam tais homens deveriam ser suprimidas. Acredito que há múltiplos níveis no que conhecemos como druidismo. Temos os druidas antigos, e depois os druidas judaicos, mas isso fica para outro vídeo. Porém, tenham em mente, com algumas das coisas que direi, que definitivamente há uma conexão entre os judeus aqui. Os druidas antigos eram os sacerdotes antigos encarregados de preservar a sabedoria de Atlântida. É aqui que começa a fonte da astroteologia. Não sei quantos de vocês conhecem Newgrange, mas é um local incrível. É mais antigo do que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. E adivinhem? Vemos a mesma coisa, uma estrutura massiva alinhada com os astros. E Newgrange é ainda mais impressionante porque ainda está perfeitamente alinhado até hoje com o solstício de inverno de Júlio César, como um de seus principais dogmas. Eles incluem que as almas não são aniquiladas, mas passam após a morte de um corpo para outro. E pela crença neste ensinamento, os homens são muito encorajados à coragem pelo desprezo ao medo da morte. Eles também discutem e transmitem a seus jovens muitas coisas sobre os corpos celestes e seus movimentos, o tamanho do mundo e de nossa Terra, as ciências naturais, e a influência e o poder dos deuses imortais. César está lhes dizendo de onde a Grécia e Roma obtiveram seu conhecimento dos planetas, dos deuses e de suas ciências. Vocês veem todos esses historiadores gregos misturando verdade com engano. É a única maneira de realmente ressoar com o subconsciente coletivo da humanidade. Assim, com uma concepção e compreensão astuta de política, Roma deu aos irlandeses uma Bíblia, uma história e uma geografia que, por meio de seus esforços para dar a ela a aparência de verdade como registro de ocorrências e fatos reais, acumulou dor e miséria sobre a humanidade. Para completar este projeto, Roma pregou e instigou as guerras das cruzadas. Isso foi com o propósito expresso de tomar posse dos países do Oriente e dar nomes a lugares neste país chamado Palestina ou Síria, para corresponder aos nomes alegóricos e crípticos irlandeses na Bíblia. E os nomes irlandeses ainda estão lá até hoje. E esta é a principal razão pela qual os católicos romanos irlandeses de nossos dias não eram encorajados a ler ou estudar a Bíblia. Foi por causa disso também que a língua irlandesa foi amplamente suprimida e quase destruída, para levar a cabo o esquema de manter o conhecimento dessas coisas longe do mundo. Roma convenientemente inventou uma lista de nomes fictícios que os padres assumiram a fim de estabelecer autoridades supostamente vividas nos períodos de tempo a eles atribuídos, e que seriam citadas pela posteridade para verificar as falsificações que teriam sido estabelecidas como fatos. Tais são os nomes: Heródoto, Maneto, Beroso, Joséfo, Arriano, Orígenes e Eusébio. Esses historiadores aparecem, à luz do que sabemos hoje de seus feitos, como tantas personagens fictícias às quais atribuir escritos que foram feitos pelos sacerdotes romano-umbrios britânicos de épocas muito posteriores. Eles estavam muito ocupados fabricando história após a invasão inglesa da Irlanda e a conquista da Igreja Irlandesa, e logo no início do século XIII, puseram-se a alterar a Bíblia irlandesa para torná-la sua. De Conor M. Cedonogo, os druidas foram a última força a resistir a Roma. Isso faz sentido. Não entendemos esta parte de nosso passado, mas os antigos sabiam. É isso que significam as névoas da Hiperbórea, Atlântida, Lemúria. Todos sabíamos que deuses desceram e nos deram conhecimento. Agora, os antigos alienígenas gostam de fazer você acreditar que eram ETs. Vou tomar um caminho alternativo e dizer: não, estivemos ciclando em um loop infinito. E toda vez que nos tornamos extremamente conscientes ou seres iluminados nesta Terra, um cataclismo atinge. E os romanos decidiram que poderiam evitar que isso acontecesse novamente removendo todos os vestígios de nosso passado, criando uma cosmologia e religião substituta, tudo em combinação, para nos colocar em amnésia histórica sem capacidade de usar nossa mente para entender em que realidade estamos. É verdadeiramente uma bagunça. Quem são os celtas? Os celtas têm uma língua indo-europeia. Portanto, a história convencional pressupõe que os celtas migraram do Mar Negro.
Eles migraram para dominar a maior parte da Europa moderna de 1400 a.C. a 600 a.C. Dizem que se moveram para o norte da Espanha e de alguma forma preservaram sua cultura ali, e então chamaram isso de Galícia. Acho engraçado que digam não saber o que isso significa, quando acredito que é uma derivação posterior de Gaú, Galia. Olhando Gaú em um dicionário gaélico, diz, um habitante das terras baixas, estrangeiro, de Galus, um Gaú. Os gaulos sendo os primeiros estrangeiros a visitar ou serem visitados pelos irlandeses em tempos pré-romanos. Se vocês assistirem meus outros vídeos, saberiam que esse é um tema comum na história, quando os invasores assumem o controle. Eles entram, causam estragos, e então renomeiam a terra e o povo. E depois de uma geração ou mais, o povo nem sequer sabe de onde veio. As pessoas de Galícia são informadas de que suas origens estão no Mar Negro, quando na verdade alguns estrangeiros entraram e fizeram desta terra seu território. Observem também como Galícia tem uma arquitetura fantástica. Dos Odes de Píndaro, os hiperbóreos são descritos por Píndaro como um povo sagrado antigo que adora Apolo e vive sem doença, velhice ou conflito. Em suas Odes Píticas, Píndaro diz que eles vivem em um lugar que não pode ser alcançado por navios nem por terra. Mas em suas Odes Olímpicas, ele parece indicar que estão associados à nascente do Danúbio. De acordo com a Wikipédia, o Danúbio foi uma longa e duradoura fronteira do Império Romano. Então Píndaro está dizendo que esses hiperbóreos se moveram para o leste, e que são a verdadeira fonte do Danúbio. Não consigo encontrar em nenhum lugar na Wikipédia dizendo que o Danúbio é um rio artificial. Mas se o que Píndaro diz é verdade, então essa outrora grande nação tinha esse rio circundando toda a sua fronteira. Os celtas não são os verdadeiros irlandeses originais. Platão descreve os celtas e os bárbaros como beberrões e belicosos. Os celtas ocupavam terras na Europa Oriental moderna, Grécia, norte da Itália, Europa Ocidental, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda. O povo celta tem intrigado antropólogos e historiadores por gerações. Era uma cultura não letrada cuja história e literatura eram preservadas por tradição oral. As origens dos celtas estão envoltas em mistério. Encontrei estas citações de um artigo onde este pesquisador discutia se o termo celtas foi sequer usado na Irlanda antes dos anos 1800, independentemente de os celtas terem ou não chegado alguma vez à Irlanda. O que é inegável é que escritores medievais irlandeses e galeses disseram absolutamente nada sobre um passado celta, nem sugeriram que o povo irlandês e galês tinha afinidade um com o outro baseada em herança compartilhada. Em outras palavras, antes do ano 1700, ninguém chamava os irlandeses e galeses de celtas. Então de onde veio a ideia de que somos celtas? Minha própria pesquisa mostrou que a palavra celta raramente aparecia nos jornais irlandeses no início do século XIX. De repente, a frequência de seu uso aumentou dramaticamente na década de 1840. Dobrou novamente na de 1850. E na de 1880. Escavações arqueológicas na Suíça na década de 1850 revelaram evidências de uma antiga civilização celta que havia dominado a Europa. Ao longo de um período de 20 anos, os celtas foram estabelecidos como um fato biológico por cientistas. Receberam um passado glorioso por arqueólogos. Uma sensação de gravidade acadêmica por linguistas. E uma personalidade identificável por escritores. Isso tornou a celticidade atraente para os nacionalistas na Irlanda e no país de Gales. E na virada do século XX, a maioria das pessoas em ambos os países acreditava que eram celtas. Então vou encerrar o assunto dos celtas aqui, mas quero basicamente concluir dizendo que definitivamente há um encobrimento de uma outrora grande nação. E acho que a verdadeira pista, o que devemos buscar, são os arianos híbridos, os hiperbóreos e a Tartária. Os hiperbóreos devem ser o antigo império que hoje chamamos de Tartária. Quem mais poderia alcançar tal grande conhecimento? Diria que são as pessoas que não estavam morrendo, e vivendo vidas extremamente longas. Esses hiperbóreos devem ter uma conexão com os irlandeses. Deve ser que os historiadores gregos antigos fantasiaram esses povos antigos para fazê-los parecer uma lenda. É o que acho. Os irlandeses, após o dilúvio, se espalharam para o leste. E nesse tempo eles tinham tecnologia avançada e espiritualidade avançada, tanto que tinham vidas longas. O livro Magia Natural fala sobre como a Tartária tinha esses grandes instrumentos de vento de latão que emitiam um som agradável para toda a cidade. Esse som, acredito, tinha um efeito magnético no corpo, permitindo que vivessem vidas longas. Essas pessoas criaram essas grandes catedrais para energia de cura e aprendizado. Acho que nesse tempo os antigos hiperbóreos, ou irlandeses, tinham se espalhado por todo o mundo, misturando-se com múltiplas culturas. Olhando para este mapa novamente, acredito que essas cidades massivas foram geradas depois que os hiperbóreos se espalharam para o leste, Rússia, Índia, África. E a partir daí tenho certeza de que uma variedade de culturas diferentes surgiu, uma mistura.
Acho que os celtas, após o cataclismo, eram tribos diferentes e confusas espalhadas por toda a Europa e pelo Oriente Médio. Mitos surgiram falando sobre as origens míticas deste grande império, e é por isso que essas tribos fizeram seu caminho de volta à Ibéria ou à Irlanda Antiga. Essas tribos selvagens e bárbaras, como retratadas pelos gregos, ou como a história convencional diz que vieram os irlandeses e a maior parte da Europa, quando a verdade é que isso é mentira misturada com verdade. Essas tribos invasoras de volta à terra natal provavelmente tomaram muito da cultura nativa. E é por isso que esta mentira funciona, porque há uma semelhança. Mas ainda assim, os antigos arianos, ou hiperbóreos, não eram selvagens. Então por que nos alimentaram com essa mentira? Bem, os fenícios são essa raça hiperbórea. Os fenícios são apenas um nome de cobertura para esses hiperbóreos, à medida que se espalharam para o leste ao longo das gerações. Isso também se misturou com outras tribos. Por isso há muita confusão. Isso explica por que os fenícios eram tão avançados, e de onde vieram seu sistema de escrita e seu conhecimento de arquitetura. Os fenícios e os hiperbóreos até o final dos anos 1800. A maior parte da informação sobre o Mediterrâneo Oriental pré-helenístico vinha da Bíblia hebraica. A glória dos fenícios está na Bíblia. Eles são reivindicados como ancestrais pelos libaneses sofisticados, e eram antigos milionários que enviavam corante púrpura e madeira de cedro para os ricos do mundo. Vou repetir esta citação. Eles também estabeleceram sacerdócios e deram alfabetos às raças que eram não iluminadas em tais assuntos até aquele momento. A Irlanda é o país no qual as artes e as ciências foram primeiramente descobertas e desenvolvidas. Para este país, os gregos aplicaram o termo ogygia, um termo que nunca foi dado senão ao muito antigo. E é dos arianos irlandeses que os gregos rastrearam sua descendência. Na história convencional, os gregos obtiveram sua língua dos fenícios. Para mim, isso é algum tipo de distração da verdadeira origem. Eles querem que você olhe para o Mediterrâneo como origem dos gregos. Posso dizer por quê, tem algo a ver com os judeus. Mas isso fica para outro vídeo. Os israelitas. A primeira coisa a esclarecer quando se trata dos israelitas diz respeito à origem do nome Israel. Este nome não era original ao povo mencionado na Bíblia, cujo centro era Jerusalém. Nenhuma das cidades dos faraós Ixos e de seu povo porta o título Israel. O termo se originou com os irlandeses e com os fenícios, que haviam erguido cidades proeminentes e sofisticadas por toda a Europa Oriental, Ásia Menor e Levante. Os fenícios eram originalmente de extração irlandesa, e tinham algumas de suas bases mais importantes na Irlanda e na Escócia. Não apenas os fenícios eram marinheiros especializados, mas faziam bom uso das pontes de terra que outrora existiam entre a Escandinávia e a Inglaterra, e entre a Inglaterra e a Irlanda. De Michael Tsarion, os fenícios eram de fato homens extraordinariamente dotados. Foram uma das primeiras raças a criar e empregar um alfabeto sofisticado, construir grandes cidades e templos, fazer papel para a escrita, e navegar pelos mares do mundo. O fato é que eram os Arya ou Aed da mais alta ordem, arquitetos mestres, astrólogos, construtores de navios, marinheiros, curandeiros e cientistas. Acreditamos que os fenícios eram, como os druidas, originalmente do Ocidente. Eles preservaram os segredos da construção megalítica e de muitas outras artes antigas. Podem ter sido os construtores originais de muitos templos ao longo do Nilo. É isso que o Antigo Testamento insinua, e o que grande parte da literatura maçônica miscelânea sugere. Citação: como nossos estudiosos não conseguiram ver a diferença entre Israel e judeus, eles confundiram completamente a questão. E quando falam do hebraico antigo, querem dizer fenícios. O mais antigo manuscrito hebraico data de 49 d.C. e é um rolo encontrado na Quairiana em Agar, na Crimeia. A versão Targum do Antigo Testamento não data de antes do cativeiro babilônico dos judeus, e foi escrita na língua aramaica. E mesmo dessa versão, não existe nenhuma cópia antes de Cristo. Então, quando nossos estudiosos falam do hebraico antigo dos israelitas, eles querem dizer fenícios, evidentemente. Ou nunca ouviram escrito em nenhum rolo, apenas na inscrição de Siloé, na Pedra de Moabe, e nas inscrições fenícias do Mediterrâneo Oriental, do sul da Rússia e da Europa, particularmente em. Os primeiros fenícios eram conhecidos por se referirem a si mesmos e a seus reis pelo termo Got ou Goat, significando cabras. É daí que derivamos as palavras God, Deus, e Gud, bom, e de onde vêm nomes de lugares como Gatlin, Goldberg, etc. Os gods eram chamados de gots pelos romanos. Esses gots caucasianos consideravam animais com chifres, como veados e cabras, como símbolos sagrados de seu povo e de seus deuses. Isso vai ao encontro do que este pesquisador dizia sobre o carneiro em Aryan Carriage. Parte 1 e a conexão com o Egito. Citação: foram eles, os fenícios, e não os israelitas, os criadores do alfabeto.
Os grandes construtores de templos. Os melhores navegadores do mundo. Os mais profundos em astronomia. O que ainda não foi aceito, exceto como origens irlandesas dos fenícios, é que este fato foi obscurecido devido à dispersão geográfica dos fenícios. Como dissemos, a dispersão foi uma necessidade após a Era da Catástrofe. Resumindo, não acho que os irlandeses antigos ou o povo hiperbóreo devam ser considerados celtas. O termo celta foi usado para muitas coisas, implicando que os irlandeses antigos vieram do Mar Negro e eram todos de pele escura há milhares de anos. Não estou comprando isso. Os hiperbóreos são os verdadeiros construtores desses edifícios incríveis. E são a fonte onde devemos buscar as origens da conspiração tartária. O povo que conhecemos hoje como fenícios são esses hiperbóreos, muitas gerações após a dispersão. Deixe-me também esclarecer o que não estou dizendo. Os tártaros não são os irlandeses. Estou dizendo que eles têm suas origens nos irlandeses, ou nos antigos hiperbóreos. A Grande Tartária deve ter sido um produto desse povo. Se assistiram meu último vídeo, falei sobre fenícios, igrejas, vibração sonora e alta tecnologia. E honestamente acho que esses hiperbóreos estão conectados a tudo aquilo. Eles não morriam. Viviam em paz. Tinham grande sabedoria. Acho que esses são todos atributos que levam a uma civilização avançada, e foi roubado. Acho que isso é importante porque, se abrirmos nossa mente e tentarmos imaginar isso como uma possibilidade, o que isso nos diz? Podemos aprender a fazer isso novamente. Podemos aprender a curar nossos corpos, dominar nossas mentes, dominar a realidade. E se pudéssemos viver por centenas de anos? E não digam que é loucura, porque quando você pensa assim, o que isso realmente significa é que, no fundo, você tem uma base do que é a realidade. Ou seja, você realmente acredita que ela é de certa forma. E a razão pela qual você acha isso tão absurdo é porque significaria que a realidade não é o que você pensava que era. Bem, estou disposto a argumentar que nenhum de nós realmente tem ideia do que é a realidade. Devemos realmente deixar ir, apenas pesquisar. Confiar em nossa intuição. Trabalhar com outros para chegar a uma conclusão. Porque, caso contrário, estamos apenas perpetuando a idade das trevas. Bem, obrigado por assistir.